Sabe aqueles esportes que a gente adora, com estádios lotados, atletas que são verdadeiros ídolos globais? Bom, eles não apareceram assim do nada. Por trás de cada partida, de cada competição, tem uma história. E que história? Uma história de organização, poder e, claro, muito dinheiro. Bora entender juntos como o esporte deixou de ser uma brincadeira, às vezes até meio caótica, para se tornar essa indústria gigantesca que a gente vê hoje. Olha só essa pergunta. Pensa aí no seu esporte preferido. Já parou para pensar por que ele tem tantas regras? Cada detalhe, cada coisinha, parece complicado, né? Mas acredite, a resposta para isso está lá no século XIX. Foi uma época em que a necessidade de colocar ordem na casa mudou completamente o jeito como a gente joga. Então, vamos começar essa viagem no tempo. A nossa primeira parada é o que a gente chama de Era da Institucionalização. É aqui que o bicho começa a pegar, sabe? Foi nesse momento que aqueles jogos antigos, mais folclóricos, que eram muitas vezes super violentos, sem regra clara nenhuma, começaram a ganhar uma outra cara, a se transformar no que hoje a gente conhece como esporte moderno. E para entender essa transformação, a gente precisa ir para a Inglaterra do século XIX. Pensa só, revolução industrial a todo vapor, as cidades crescendo numa velocidade maluca. E com isso, claro, veio uma baita desordem. A sociedade da época sentiu que precisava organizar as coisas, inclusive as atividades físicas. E foi aí que pegaram aquele caos todo dos jogos tradicionais e começaram a colocar ordem. Criaram regras, incentivaram a cooperação e transformaram a violência numa, digamos, tensão controlada. É exatamente essa diferença que a gente vê aqui. E foi assim, dessa necessidade de organização, que nasceu o esporte moderno. O grande pulo do gato, a virada de chave mesmo, foi a padronização das regras. Porque, pensa bem, com todo mundo jogando do mesmo jeito, times de cidades diferentes e depois de países diferentes podiam finalmente competir de igual para igual. Foi isso que abriu as portas para a competição em grande escala que a gente conhece hoje. Ok, então agora temos regras padronizadas. E o que acontece quando se tem regras? Alguém precisa cuidar delas, né? A gestão se tornou fundamental. Foi aí que começaram a surgir os primeiros clubes, muito para criar uma identidade social, um sentimento de pertencer a algo. E logo depois vieram as federações. E quem mandava nessas federações? A aristocracia da época, claro. Eram eles que administravam tudo. E esse modelinho de gestão acabou sendo exportado para o mundo inteiro, principalmente pelo Império Britânico. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. Chegamos no século XX. E aqui, gente, a coisa muda. E muda muito. O esporte deixa de ser só uma diversão, só um lazer, para virar uma ferramenta poderosíssima de orgulho nacional e principalmente de expressão política. O jogo ficou sério. E a velocidade com que tudo acontece é impressionante. O ritmo da organização dispara. Em pouquíssimos anos, nascem gigantes como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA. De repente, competição internacional vira o padrão. Só que essa estrutura global vira também, muito rápido, um palco. Um palco para as maiores tretas políticas do século. A gente viu isso nas Olimpíadas de Berlim, que foram pura propaganda, e, claro, nos famosos boicotes da Guerra Fria. E no meio de toda essa confusão política, tinha um conceito que estava sempre no centro da discussão, o tal do amadorismo. A ideia de que o atleta competia só pelo amor ao esporte. Lindo, né? Só que não. Essa ideia não era tão pura assim. Na verdade, ela nasceu com um baita viés de classe, uma forma de manter os trabalhadores, a galera mais pobre, longe das competições da elite. E mais pra frente, essa tensão entre o atleta amador e o profissional virou um verdadeiro campo de batalha ideológico durante a Guerra Fria. Pois é, na Guerra Fria o esporte virou basicamente uma arma, um bem do Estado. Era um jeito de fazer política externa sem dar um tiro. E cada lado, cada sistema político, criou um modelo de gestão esportiva que era a cara da sua ideologia. Por exemplo, o modelo saxônico dos Estados Unidos separava bem as coisas. O esporte amador era uma coisa e o profissional era um negócio privado. Já no modelo socialista, tipo em Cuba, era o governo que controlava tudo. No fim das contas, cada medalha de ouro não era só uma vitória do atleta, era uma vitória de um sistema político inteiro. E então, tudo muda de novo. Chegamos na era que a gente vive hoje. A queda do Muro de Berlim e, principalmente, a explosão da internet viraram o tabuleiro completamente. Começa agora a era da mercantilização, onde o esporte vira um produto. O ano de 1989 é o marco zero dessa nova fase. Pensa comigo, a Guerra Fria acaba. Aquela rivalidade política, que era o combustível do esporte internacional, simplesmente some. E o que entra no lugar? O que ocupa esse vácuo? Uma nova força dominante, a economia, o dinheiro.
A lógica por trás disso é bem direta, na verdade. Sem a briga ideológica para dar o tom e com a internet criando um mercado global de verdade, o esporte mudou de status. Deixou de ser um produto do Estado, um símbolo da nação, para virar um produto de mercado. E aí quem passou das cartas não foram mais os governos, mas sim as grandes marcas globais. O interesse comercial passou a valer muito mais do que a identidade nacional. E se a gente precisar de um exemplo concreto dessa virada, é só olhar para 1992. Esse ano marca uma decisão de gestão que é o símbolo perfeito de tudo isso. A antiga Copa dos Campeões da Europa, que era baseada no mérito, só com os campeões de cada país, foi totalmente reformulada e virou a Champions League. A motivação? Bom, não era mais o nacionalismo. Era o interesse de mercado. A ideia era criar um produto para a TV que fosse muito mais lucrativo e global. E hoje, o que a gente tem é uma indústria gigantesca e super complexa, que a gente pode dividir em 3 grandes partes. Tem a performance, que é o esporte acontecendo, o jogo em si. Tem a produção, que é tudo que a gente usa para praticar, uniformes, equipamentos, tudo isso. E tem a promoção, que é, na real, o grande motor econômico de tudo. Os eventos, a mídia, os patrocínios bilionários. Só que toda essa transformação radical, toda essa grana, nos trouxe a um ponto um tanto quanto paradoxal. Hoje a gente vive uma tensão muito clara entre quem assiste ao esporte e quem de fato pratica. E esse paradoxo pode ser resumido numa frase que é, olha, um soco no estômago. Nunca se praticou tão pouco esporte proporcionalmente ao seu nível de consumo. O que isso quer dizer, em bom português? Que o espetáculo está cada vez maior, mais fácil de assistir, mas a prática de verdade, a participação das pessoas, ficou para trás. Esse foco total no espetáculo, junto com a concentração de riqueza nesse meio, acabou criando um abismo. De um lado, a audiência dos eventos esportivos não para de crescer, está lá no alto. Do outro, o acesso para praticar esporte de verdade está cada vez mais difícil, principalmente para quem tem menos grana. A conclusão é simples e um pouco triste. A gente assiste cada vez mais e joga cada vez menos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gestão esportiva moderna conseguiu criar um espetáculo global que é incrível, não dá para negar. Mas a pergunta é, será que no meio desse processo todo, ela não acabou esquecendo da essência do esporte? A questão que fica no ar e que é bem séria é, à medida que o espetáculo cresce e o esporte vira um produto de luxo, quem é que está ficando permanentemente no banco de reservas sem chance de entrar em campo? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o próximo capítulo dessa longa história.